Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trazer algumas informações para vocês ali. Entretanto, antes de começar a aula, algumas informações para vocês, me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui vem um detalhe importante, caso você ainda tenha dificuldade com essa parte do Classroom, acessar a plataforma, notifique a sua escola, que a equipe diretiva vai lhe dar o suporte. Caso ainda assim tenha dificuldade, busque as suas atividades na escola e também as devolva lá para que você consiga ter uma forma de contextualizar com o conteúdo que está sendo passado aqui para vocês. Então, vamos avançar para começar a nossa aula? Então, temos aqui um quiz. Olha o que ele diz ali. A percepção do olho é individual de cada pessoa. Entretanto, temos dificuldades de distinguir as cores verde e vermelha, dificuldade de ver nitidamente a longa distância e dificuldade de ver próximo. Podemos definir que esses problemas de visão são, respectivamente, vamos às opções. Letra A, daltonismo, catarata, presbiopia. Letra B, daltonismo, miopia, hipermetropia. Letra C, daltonismo, hipermetropia, miopia. Letra D, astigmatismo, miopia, hipermetropia. E letra E, astigmatismo, presbiopia e catarata. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, e a dica que eu dou para vocês aqui ao longo dessa questão é vá circulando, vá destacando os componentes da resposta até que você chegue na resposta correta. Você lê a questão como um todo e às vezes você procurar a resposta, pode ser que você acabe se atrapalhando um pouco. Vá por partes, ok? Vamos ali, me acompanhe na tela então. Olha o que ele diz ali, a percepção do olho é individual de cada pessoa, entretanto temos, o primeiro termo, dificuldade de distinguir cores, verde e vermelha. Opa, vimos em aulas anteriores que esse conceito refere-se ao daltonismo, certo? Então temos isso como referência. Das 5 opções de resposta, já podemos descartar 2, certo? Vamos dar sequência. Ali, ó, dificuldade de ver nitidamente a longa distância. Opa, então quando você tem dificuldade de ver a longa distância, aí você vai ter o aspecto associado à miopia, ok? Com isso você já consegue chegar na resposta correta, mas vamos dar uma olhada ali no último contexto que ele fala ali, ó, e dificuldade de ver próximo. Então temos ali o contexto da hipermetropia, ou seja, na sequência que temos, então vamos trabalhar ali com o daltonismo, miopia, hipermetropia, e a resposta correta que temos, então, a letra B. O que é importante nesse tipo de questão? Segmente a questão para você estar trabalhando, resolva elas por partes. Se você for fazer uma leitura completa da questão e avançar para as respostas, você tem uma chance muito grande de você cometer um equívoco. Então, tome um pouco de cuidado com isso, vá por partes, que aí você tem certeza que vai chegar na resposta correta, ok? Vamos então ali para a nossa próxima tela, me acompanhe aqui. Bom, olha o que ele diz ali, ó. O olho humano é dividido por partes e é extremamente complexo. Dentre os setores indicados ao lado, o número 1 e o número 2 referem-se a. Então vamos por partes ali. O número 1, o humor vítreo, e o número 2, a retina. Vamos pegar ali. Número 1, retina, e no número 2, humor aquoso, na letra C. 1, a pupila, e o 2, o cristalino. Letra D, 1 é o cristalino e o 2 é a pupila. Letra E, 1, nervo óptico e o número 2, a íris. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados estudantes, para a gente ver certinho essas partes ali. Me acompanhe na tela. Bom, percebam ali que a imagem que aparece à direita, ele está centralizando o olho ali no número 1. E aquela parte que temos ali como referência é a forma ou o regulador de luminosidade. Estamos trabalhando com a pupila, certo? Se a gente for analisar, só sabendo da pupila, a gente já sabe determinar a resposta, que é a letra C. Mas aquela parte ali que está circulada em amarelo, indicado como 2, temos então cristalino, evidenciando então ali a letra C como referência, ok? Vamos avançar aqui então para a nossa próxima tela. Então vamos para o nosso terceiro quiz. Olha o que ele diz ali. A primeira forma de procurar corrigir os defeitos da visão foi: letra A, a cirurgia, como método de correção visual. Letra B, a utilização de óculos. Na letra C, a utilização de lentes de contato. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, vamos ler atentamente a questão. Olha o que ele nos diz ali, ó. A primeira forma de procurar corrigir os defeitos de visão foi, letra A, a cirurgia como método de correção visual. Letra B, a utilização de óculos. Letra C, a utilização de lentes de contato. E aqui vem um detalhe, prezado estudante, eu acho que boa parte do pessoal acabou errando essa questão. Vamos mostrar a resposta correta. A resposta correta é a cirurgia como método de correção visual. Ué, mas como assim? Teve cirurgia antes do óculos? Esse é o contexto da nossa aula. Me acompanhe para a gente fazer uma viagem histórica sobre as formas de você fazer as correções visuais, ok? Me acompanhem lá. Bom, a primeira caracterização que temos aqui, e me acompanhe na tela, ocorreu na Grécia. Desde Tales de Mileto, a forma grega de se pensar mudou. Saiu de uma visão tradicional politeísta para um aspecto mais humano da sociedade. Não eram os deuses que interagiam no destino dos gregos, mas eles poderiam por si só desbravar as formas de evoluir. Temos que, nesse contexto, alguns avanços científicos e também tecnológicos acompanharam essa estrutura. Na área da filosofia, na ciência, muito baseado como ciência filosófica, tivemos ali o aspecto da matemática, também da astronomia e, dentre eles, a medicina teve um grande avanço, certo? Mas vamos entender o que estava acontecendo. Leve em consideração que em tempos remotos, se você via um relâmpago no céu, era Zeus, que estava bravo com alguma situação. Se o mar estava agitado, era porque Poseidon estava interagindo de alguma maneira que algo não lhe agradou. Agora, quando teve Tales de Mileto, você começou a usar o lado mais racional, você avançou para o lado da ciência, ao invés de você estar trabalhando com a estruturação de deuses. E isso trouxe um avanço muito amplo na ciência, certo? Foi um divisor de águas. Vamos avançar aqui novamente. Então, olha o que a gente tem ali, ó. Para procurar formas de tratamento de algumas patologias, começaram a surgir trabalhando muito com ervas. Gente, esse conceito que vocês têm na casa de vocês, se você está com uma dor de cabeça, se você está com mal-estar, geralmente a mãe de vocês fala assim, toma um chazinho que passa. Essa estrutura que tem não é de hoje, a gente está voltando nesse contexto há cerca de 2.500 anos atrás. Então, assim, essa estrutura do chá já vem desse aspecto de ervas medicinais que há tempos conhecemos ali, certo? Vamos ali novamente. Tais conceitos eram comuns serem aplicados aos enfermos, como também aos soldados feridos em batalha. Mais um detalhe aqui, leve em consideração que no mundo antigo haviam muitas guerras. Muitas pessoas ali tinham ferimentos extremamente graves. E aí o que você tinha que fazer para minimizar a situação ou para procurar curar as pessoas? As ervas que você tinha na região, ok? Vamos lá novamente. Sabiam estancar ferimentos, cauterização e algumas pequenas cirurgias. Os olhos vieram na sequência, principalmente com a catarata. Um detalhe, não havia anestesia e nem penicilina. O detalhe que temos desse contexto ali, para você fazer uma cirurgia ocular, imagina o grau de dificuldade, sendo que você não tinha anestesia. Olha o detalhe de complicação. Essa parte que eu quis abordar por vocês também de cauterização, se alguém era ferido por uma flecha, por exemplo, geralmente ele pegava a ponta da faca que eles tinham ali, esquentavam e colocavam aquilo extremamente quente sobre o ferimento. Aquilo cauterizava, evitava hemorragias e aumentava a vida dessa pessoa, justamente para você não ter esse sofrimento por causa da ferida, ok? Mas vamos avançar aqui. O que temos aqui, ó? Bom, dentro da estruturação do conceito que temos, aqui eu venho trazer para vocês alguns aparatos de agulhas gregas que foram encontradas na França. Isso também avançando um pouco da estruturação que você tem do contexto histórico para você vincular o tipo de agulha que você tinha. No litoral francês, através dos comércios que tiveram, foi observado esse tipo de material, que ele era mais caracterizado como utilização grega. Olha o detalhe que tem. A agulha que eles tinham para fazer esse tipo de cirurgia era extremamente pequena. Esse tipo, para você ter uma noção do que acontecia, eles embebedavam as pessoas, isso fazia o papel da anestesia e faziam a cirurgia ocular. Inicialmente, você tinha basicamente facas que eles acabam utilizando e tiravam essa parte do cristalino. Eles faziam esse corte para fazer a raspagem da catarata pela parte de trás do olho e colavam novamente.
Lógico, foram diversas pessoas que tiveram êxito nesse tipo de cirurgia, mas diversas pessoas também acabaram perdendo a visão. Mas se você não estava enxergando nada e você tinha uma possibilidade de voltar a enxergar, o que você tinha a perder? Então, era basicamente nesse contexto que você acabava trabalhando. O detalhe que tem da imagem abaixo, isso aqui foi um raio-x que foi tirado das estruturas que você tinha, das agulhas que eram utilizadas na Grécia Antiga, e percebam essa caracterização que você tem, onde essa sistemática que tinham, mantinha essas agulhas ocas. E essa agulha oca que tinha era por onde era removido, basicamente, a ideia da catarata, que foi a primeira forma de correção que teve. Com a evolução do tempo, a medicina avançando, vamos então ali para a ideia que a gente vai ter do Império Romano. Aí, trabalhando nesse contexto ali, você tem agulhas mais modernas. E um detalhe que eu trago para vocês aqui, essas agulhas estavam muito além do seu tempo. Povos antigos não eram primitivos, tinha desenvolvimento tecnológico extremamente amplo que por alguma situação acabou se perdendo no tempo. Mas percebam aqui, principalmente essa agulha central que tem. Percebam que ela tem aqui um orifício ao qual mostra que essa agulha é oca. Mas qual a vantagem, qual o avanço tecnológico que você tinha de uma agulha oca? Você não precisava fazer cortes no olho, você fazia uma pequena incisão. Nessa incisão que você colocava por trás do cristalino, o médico ou cirurgião, como você queira chamar, ele colocava esse tipo de agulha e com a própria boca ele aspirava a catarata. Então era assim que eram feitas as cirurgias no Império Romano. Então você tem um avanço tecnológico dentro de todo esse contexto da medicina ocular. Então, olha os avanços que tivemos ali. Então, o que acontece? Esses materiais todos foram encontrados no litoral de Montbéliard, na França. Era um kit de agulhas que, se você for analisar, ela está pelo menos 2000 anos à frente do seu tempo. Olha os detalhes que temos ali, povos antigos. Avançando aqui, olha o que temos aqui, pessoal. Na ideia da imagem à direita, e eu quis deixar muito evidente isso para vocês, que vocês vão ter aqui, à esquerda aparece ali a agulha romana, à direita a agulha moderna de cirurgia que temos ali. O que acontece? A diferença que você tem é que acaba sendo ali, talvez a estrutura seja um pouco maior da romana, mas leve em consideração que estamos trabalhando há basicamente 2000 anos atrás. E o que acontece? A estrutura que se tem tanto de uma como outra agulha, ela é oca. Qual que é a vantagem desse aspecto da agulha ser oca? Para você remover a ideia da catarata. Aqui você tinha que basicamente era aspirado esse suporte ali pelo próprio médico cirurgião. Aqui você vai gerar como se fosse uma onda de choque, onde você quebra a catarata e aquele tubo acaba aspirando esse componente, essa sujeira, fazendo a devida remoção, certo? À esquerda temos a imagem do processo basicamente que tinha da sucção. Então você inseria a agulha ali, você quebrava a catarata e o médico, por causa desse orifício, acabava fazendo a sucção na outra extremidade, removendo a catarata. Lógico que ainda tinha cuidados posteriores, você tinha que manter a ideia de um tapa-olho ali, porque você, para quem estava enxergando um borrão, basicamente, de luminosidade, você já conseguia estar enxergando de maneira muito mais clara. Só que você tem que adaptar a sua visão ao longo dos tempos também, para que esse retorno da visão seja gradativo. Se for assim, muito no susto, vamos dizer assim, o que acontece? Aquilo ali pode ser extremamente agressivo, que a sua visão não estava mais acostumada a receber tanto fluxo luminoso. E assim, era uma forma que você tinha de estar evidenciando essas circunstâncias ali. Também baseado em algumas ervas ali, para que você acelerasse o processo de cauterização, ok? Então, aliás, de colagem, basicamente, que você tinha do olho ali, por causa dessa incisão que acabava sendo agressiva, ok? Me acompanhe na tela novamente. Então, o que temos aqui como referência? Aqui já estamos avançando para a Idade Média e não se sabe-se por quê, perdeu-se essa tecnologia. Ninguém sabia como que tinha ocorrido necessariamente em tempos mais avançados, tanto que a imagem é uma representação de um regresso que você teve aí dessa parte de cirurgia ocular. Acompanhe na imagem.
Percebam que ali você vai estar trabalhando com a ideia de uma faca para você fazer um corte, ou o que a gente pode chamar hoje de uma tendência de bisturi, para você fazer um corte ali no olho da pessoa. Então, isso é uma imagem que veio retratado da Idade Média, que mostra a forma que você tinha cirurgias que eram realizadas na região. Então, você tem todo esse suporte também para fazer remoção da catarata. E aí vem a pergunta, por que se perdeu essa tecnologia? Isso eu não consigo responder para vocês. Com o tempo ela se perdeu, mas a gente foi avançando novamente para fazer incisões no olho cada vez menores, tá? Me acompanhe na tela novamente. E o que temos ali então? Ó? Em 1785, Benjamin Franklin inventou o primeiro óculos bifocal, com duas lentes à frente de cada olho unidas pela armação, possibilitando enxergar de longe e de perto em um único acessório. Em 1930, o oftalmologista japonês Dr. Tsutomu Sato realizou as primeiras tentativas desse tipo de cirurgia, visando corrigir a visão de pilotos militares. O conceito que temos, vimos que avançamos da Grécia Antiga, estamos avançando e já estamos no século XX. Então, só nesse contexto histórico, passamos por cerca de 2000 anos, até que a gente chegue em algo um pouco mais moderno, ok? Então, me acompanhe aqui novamente na tela. Olha o que temos ali. Algumas datas ali que trouxeram alguns avanços tecnológicos disso também, até que tenhamos o avanço mais moderno das cirurgias oculares. Então, em 1963, José Bahaker trabalhou com a ideia da ceratomileuse, onde esse cirurgião colombiano ele trouxe esse aspecto para você fazer uma cirurgia que fosse de maneira um pouco mais pontual, ok? Me acompanhe na tela novamente. Já em 1974, 10 anos depois, então também o médico russo Sviatlovsky, e eu não consigo dizer o resto, então ele trabalhou também com a ceratomileuse radial. Então você estava trabalhando com avanço tecnológico e percebam que esses avanços foram muito mais rápidos. Em 10 anos você conseguiu estar trabalhando de maneira um pouco mais pontual com essa estrutura, ok? Me acompanhe na tela novamente. Em 1975, então, Hakazone, então me desculpem o inglês que teve ali, que também não foi tão adequado, mas aqui técnico da IBM propôs uma ideia de situações que trabalhava-se com microchips para eventuais correções da visão. Aí surge o conceito do laser, para começar a estar trabalhando com essas correções, ok? Me acompanhe na tela novamente. Já na década de 80, 1980, o laser foi cogitado para a medicina. Ainda era uma ideia que poderia ser uma opção, mas nada de utilização ainda, tá? Então vamos ali a tela novamente. Já em 1989, então retiravam o flap usando a energia do laser e descolavam e recolavam o flap. Essa ideia do flap é a parte posterior da visão, onde você fazia um pequeno corte, removia o olho, deixava ele aberto e exposto, e você fazia cirurgias pontuais naquele correspondente, e depois é como se você colasse o flap novamente. Então aí você tinha esses aspectos e percebam que a gente está avançando agora de maneira muito mais veloz, comparado com os 2000 anos anteriores que teve, tá? Me acompanhe novamente na tela ali. Já em 1991, então teve uma especificação do laser para tal finalidade, o LASIK, onde você tem a estruturação ali do ceratomileuse local assistida por laser, e isso é a caracterização dessa descrição, porém essa base de informação que temos aqui é em inglês, e aí traduzindo vai ficar talvez um pouco fora de ordem essa estruturação, ok? Então já conseguimos avançar nesse aspecto da cirurgia, levando em consideração que as primeiras adotadas foram há muito tempo atrás, num passado muito remoto. Apesar deles não terem toda aquela instrução devida, eles tentavam corrigir o problema. E isso foi um avanço científico-tecnológico, principalmente na área da medicina, ok? Me acompanhe na tela novamente? Então, temos aqui o nosso quarto quiz. Olha o que ele diz ali. Uma pessoa que é cega de um olho pode assistir um filme com óculos 3D? Vamos às opções ali. Sim, pois as características podem ser observadas por apenas um olho. Isso não altera a percepção de profundidade. E letra B, não, pois a distância entre os olhos é necessária. Cada olho recebe a imagem em uma profundidade diferente. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, e para isso eu quero mostrar para vocês aqui um óculos, certo? Quando você vai ter a imagem tradicional que você faz de um 3D, leve em consideração que você vai ter duas lentes, uma que fica sobre o seu olho direito, outra que fica sobre o seu olho esquerdo. Essa característica, essa distância entre as lentes, vai ser configurada conforme a distância dos seus olhos, certo? Uma dessas lentes aqui acaba sendo mais configurada para pegar o detalhe do vermelho, a outra fica configurada mais para pegar o detalhe do azul, e essa distância que você consegue perceber, se você for olhar seja no seu televisor 3D, ou seja na tela de cinema, ao qual seja em 3D e você não esteja usando os óculos, você vai perceber que tem uma certa distância entre as imagens. As imagens não estão sobrepostas, elas estão assim com uma certa distância. Essa distância você consegue corrigir com a utilização do óculos, aonde você tem a terceira dimensão. Então você vai ter aqui o comprimento da tela, você vai ter a altura da tela e você ganha então uma noção de profundidade, certo? Então aí você acaba trabalhando com esse conceito, certo? Mas para isso você precisa dos seus dois olhos. Vamos ali então às opções de resposta. Olha o que fala ali, uma pessoa que é cega de um olho pode assistir um filme com óculos em 3D? Não, pessoal, porque você precisa dessa caracterização para que você consiga ter essa noção de profundidade, a necessidade de utilizar os dois olhos, ok? Então, o que eu queria concluir com vocês ao longo dessa aula é que eu quis trazer para vocês a ideia da evolução das correções de visão. Hoje em dia, é normal você falar que uma cirurgia você vai fazer a laser, mas quanto tempo se passou para que a gente conseguisse chegar nesse contexto atual, ok? Então, era essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.